noite a todos, que sejam todos muito bem-vindos, em especial aqueles irmãos que, por eventualidade, estejam vindo pela primeira vez, que sintam-se bem em nossa casa. Nesse momento, meus irmãos, antes de iniciarmos a atividade, apenas 2 avisos, já que alguns já ficam para a época das atividades. E nesse período de recesso, nós apenas mantemos 2 atividades a mais, que é a campanha permanente de alimentos não perecíveis. A gente pede que a pessoa que possa doar 1 quilo de alimento não perecível, ou uma cesta básica também, melhor ainda. Esses alimentos são recolhidos durante o mês e no último sábado do mês eles são montados cestas básicas e são distribuídos para famílias carentes. Essa casa tem diversas famílias carentes que são visitadas e realmente necessitam bastante. E elas agradecem o alimento já até então recebido. Temos também outra atividade que se mantém na casa nesse período de recesso, é o atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Se a pessoa está passando por alguma situação mais difícil na sua vida, umas coisas diferentes acontecendo, ela não entende. Tá? Então, o atendimento fraterno é uma conversa fraterna que é realizada das 19 às 20 horas. Tá? E depois, então, que a pessoa passa pelo atendimento, se for necessário, é indicado passe de tratamento. Tá? Então, essa é uma atividade que se mantém também nesse período de recesso. Dito isso, meus irmãos, vamos então, nesse momento, serenarmos os nossos corações e levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual desta casa, e a toda a espiritualidade amorosa que faz parte das nossas atividades. Com certeza, irmãos amorosos do mundo espiritual já se fazem presente desde cedo na nossa casa, no amparo dos trabalhos realizados e também no nosso amparo. Então, levemos o nosso pensamento na prece que o Mestre Jesus, quando esteve entre nós, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Não deixa, Pai amoroso, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Então, a exposição da noite está a cargo do nosso irmão Diego, colaborador do Centro Espírita Círculo da Luz, e que vai nos falar sobre o tema Sede Perfeitos. Vamos envolver o nosso irmão com os nossos melhores sentimentos para que ele possa expor a palestra da noite, que com certeza preparou com muito carinho para vir falar aqui para nós. Está com a palavra. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É um prazer estar de volta nessa casa, onde nos sentimos muito bem acolhidos, onde sempre encontramos amigos na doutrina, e dizer também que estamos muito felizes por ver que a casa terminou aqui o salão de exposições. Nós acompanhamos o trabalho que foi feito para que essa obra fosse realizada. E também dar os parabéns, que numa segunda-feira de janeiro, a casa esteja assim cheia. Isso vem de encontro ao tema da noite, dos Sede Perfeitos. Porque se estamos aqui, numa segunda-feira de janeiro, ao invés de estar na praia, ao invés de estar num outro divertimento, é porque nós estamos querendo nos espiritualizar. Nós estamos querendo encontrar um caminho para nos tornarmos melhores. E Rossandro Klinger, alguns devem conhecer, ele é um estudioso da doutrina, ele é psicólogo,
E na mensagem de final de ano, ele falou o seguinte: é muito bonito a gente ver a passagem de ano, as festas nos balneários badalados, com aqueles shows pirotécnicos belíssimos. É de encher os olhos, é divertido, é bom. Mas o que faz um ano novo é quando conseguimos fazer o eu novo. E no eu novo, eu não preciso estar num balneário desse, badalado, com todos aqueles shows. Pode ser uma confraternização atrás de casa, sentado numa banqueta de madeira, de plástico, conversando com as pessoas que amamos e fazendo projetos de melhora íntima. Essa é a mensagem que Rossandro Klinger trouxe para nós. E ele ainda disse mais: o eu novo, ele não precisa começar no 1º de janeiro. Pode ser janeiro, pode ser março, pode ser no meio do ano, no final do ano, mas ele tem que iniciar. Nós temos que, em algum momento, parar e fazer a nossa transformação. E o capítulo 17 do Evangelho, ele já começa com o título: Sede perfeitos. E no item 1, Jesus nos diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Meus irmãos, olha o que Jesus começa nos pedindo: amai os vossos inimigos. Nós ainda não temos capacidade nem de nos amarmos. Tanto que estamos aqui, num planeta de provas, expiações, tentando corrigir as nossas imperfeições, tentando nos livrar das nossas vicissitudes, tentando superar a nossa baixa estima, tentando ter amor próprio. E Jesus nos pede: amai os vossos inimigos. Nós que ainda não conseguimos amar aqueles a quem dizemos que amamos, tanto que ainda nos decepcionamos, temos dificuldades de perdoar. Isso, aquelas pessoas que dizemos que amamos. E novamente, Jesus nos diz: amai os vossos inimigos. Tem gente que até fala assim: não, mas o que Jesus quis dizer aqui é que a gente não precisa amar, basta não querer mal. Não, meus irmãos. Para chegar à perfeição, é preciso amar incondicionalmente como Ele nos amou. Tanto que Ele veio aqui trazer a sua mensagem de paz, de amor. Nós o crucificamos, e quais foram as suas últimas palavras? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como quem diz: Pai, releva, dá mais uma chance. Dessa vez eles não entenderam, mas quem sabe no futuro eles vão compreender melhor o que eu vim fazer aqui. Perdoe esses irmãozinhos. Sabe o papel do irmão mais velho, que o pequeno faz alguma arte
E ele intercede junto do pai e da mãe. Não bate nele não. Deixa. Foi sem querer. A culpa foi minha. Foi mais ou menos isso que Jesus fez nessa situação. E não só intercedeu por nós há 2000 anos atrás, como continua intercedendo ao Pai por nós até hoje. Por nós, pelo nosso planeta. Porque Jesus já atingiu um nível de perfeição que a felicidade dele é ver a nossa felicidade, é ver o nosso progresso. Já é um espírito que conseguiu se libertar do orgulho, do egoísmo e que trabalha pelo outro, como tantos outros espíritos elevados. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 8, fala na marcha do progresso. E na questão 779, Kardec pergunta: a força para progredir áurea o homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E eles responderam: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então é por isso que vivemos em comunidade, por isso que convivemos com irmãos que são tão diferentes de nós. Uns mais adiantados, uns mais ou menos no mesmo nível evolutivo que nós, e outros mais atrasados. Porque essa convivência faz com que aprendamos uns com os outros. E é tão bom quando a gente consegue ver um irmão mais evoluído e consegue se espelhar nele e pegar de modelo e dizer: eu ainda quero chegar como esse irmão, no nível que esse irmão está. E vamos observando e trabalhando e assim nos melhorando dia a dia. Na questão 783, Kardec perguntou: segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos responderam que é um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. E quando nós vemos a história da humanidade, de vez em quando não tem que acontecer uma tragédia para dar um empurrão? E a gente acompanha isso desde antes de Cristo, na época de Cristo, nos tempos atuais, e ainda vai ser assim por um longo tempo. Porque nós estamos devagar na nossa evolução. Então, às vezes, a espiritualidade chega, vamos dar um empurrãozinho na humanidade terrena, porque precisamos dar uma acelerada no progresso. E aquilo que, às vezes, nós vemos como tragédia na hora, vai fazer com que aceleramos os nossos passos na nossa evolução. E na pergunta 785, Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo do progresso da humanidade? E os espíritos foram categóricos: orgulho e egoísmo. E por que eles resumiram nessas duas palavras? Porque o orgulho nos impede de progredir. Porque o orgulho nos dá a sensação de que somos melhores do que realmente somos.
de que somos melhores do que os nossos irmãos, e faz com que não cultivemos a humildade, que muitas vezes não sejamos tolerantes. E o egoísmo, porque ele faz com que nós nos fechemos em torno de nós mesmos, esquecendo que tem tantos irmãos à nossa volta, às vezes precisando de um auxílio, de uma palavra amiga, às vezes que simplesmente estejamos sentados ao lado dele, nem que seja compartilhando um silêncio, mas que nos façamos presentes. O egoísmo, ele nos acomoda. Então, por essas são as duas principais chagas da humanidade. No item 3, voltando ao capítulo 17 do Evangelho, fala no homem de bem. E ele descreve o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente em alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. E nós queremos chamar a atenção dos irmãos sobre a parte desse parágrafo que diz: se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia. Porque os Espíritos nos advertem: não basta não praticar o mal, é preciso praticar o bem. E tem uma historinha que conta que um senhor desencarnou chegando na espiritualidade, deixaram ele numa sala de espera. E ele foi vendo gente passando. Ah, mas o fulano ali era meu vizinho, por que ele passou e eu estou aqui esperando? E daqui a pouco passou outro. Mas esse fulano eu também conheço, por que ele passou e eu estou aqui esperando? E assim foi. Passaram uns 20, 30 e ele ali. Aí, já irritado com aquela situação, ele pergunta para o espírito que estava cuidando ali daquele setor e diz: mas por que eu estou esperando aqui? E eles estão indo tudo para um lugar bom. O que eu fiz de errado? Meu irmão, tu fizesse mal? Não. Pois é, eles também não. E tu fizesse bem? Mais ou menos. Pois é, essa é a diferença. Esses irmãos que tu viste passar, eles praticaram muito bem. Eles praticaram muito a caridade. Por isso que eles passaram e tu vai ter que ficar esperando aqui mais um pouquinho. E quem frequenta os trabalhos mediúnicos sabe que muitas vezes nós recebemos entidades que dizem estar sofrendo, não por terem feito mal, mas pelo fato da consciência estar acusando deles não terem feito todo o bem que podiam. E o pior é que a gente que é médium fica escutando essas coisas e depois questiona. Ah, meu pai, depois quando eu estiver lá do outro lado, será que eu vou vir também fazendo esse questionamento? Será que eu estou fazendo todo o bem que está ao meu alcance? E o pior é que a gente sabe que não. E o homem de bem, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. Ele submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro? Razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ter fé em Deus. Nós costumamos dizer que temos fé em Deus,
Só que quando as coisas não saem como nós queremos, aí nós começamos a questionar o pai. Ô meu pai, por que isso comigo? Ô meu Deus, que eu rezo e não acontece o que eu peço. O que é que está acontecendo? Ah, Deus esqueceu de mim, só pode. Não, meus irmãos. Deus não esquece de ninguém. Somos todos seus filhos e Ele nos ama igualmente. Quem é pai ou mãe aqui? Por favor, levante o braço. E vocês fazem toda a vontade dos filhos? Na hora que eles pedem? Não. Porque sabem que muitas vezes a vontade do filho naquela hora não é o melhor para ele. E tem que dizer não. E o filho pode renar, às vezes até leva umas palmadas, mas a resposta agora é não. Porque a experiência nos indica que aquilo não é o melhor para ele no momento. E Deus muitas vezes faz o mesmo conosco. Porque se a nossa vida transcorresse de acordo com a nossa vontade, no momento em que quiséssemos tudo e da forma que nós desejamos, nós íamos nos perder feio no caminho. Então Deus é esse pai que diz: filho, agora não é a hora. Espera um pouco, na hora certa tu vai ganhar o que tu está pedindo. Porque nós temos que estar preparados para receber o que nós queremos. E como o Pai, Ele sabe melhor do que nós, o que nós precisamos e o que é bom para cada um de nós. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e retribui o mal com o bem. E aí nós vamos buscar o exemplo de Chico Xavier. Quantas vezes o nosso irmão Chico foi difamado, caluniado, chegou a levar tapa na cara e sempre respondendo que lhe faziam com bem, sempre fazendo a caridade, sempre exercitando a paciência, porque ele foi um desses irmãos que nós citamos que vem estado mais adiantado para servir de exemplo àqueles que estão mais atrasados. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. E hoje no mundo, como ao longo da história, está faltando isso. Nós enxergarmos o nosso irmão, independente das convicções dele, como irmão, independente de crença, cor, religião, raça, nacionalidade. Apesar que o mundo está evoluindo nesse quesito da tolerância, mas ainda há um caminho longo a ser percorrido. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Não alimenta ódio, rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente esta sentença do Cristo:
atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. E quem de nós está nessa condição? Não tem ninguém na humanidade. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Trabalha incessantemente em combatê-las. É isso que nós temos que levar para a nossa vida. Esse trabalho diário de combate às imperfeições. Então a gente chega à conclusão que ser perfeito não é fácil. E não é mesmo. Exige esforço. Mas quanto que nós estamos demandando de esforço para a nossa correção? Quanto que a gente para no dia a dia e faz uma avaliação do que nós melhoramos e o que nós ainda temos que nos melhorar? E apesar de ser difícil, Deus nos enviou alguns espíritos que nos mostraram que é possível o caminho. E o primeiro deles foi Jesus, que nós vamos citar como exemplo. Meus irmãos, pensem bem. Quando a Terra foi formada, Jesus já era um espírito perfeito. Não tinha mais a necessidade desse corpo denso, de estar aqui nessa atmosfera pesada que é a Terra. E que há 2000 anos atrás era mais pesada ainda. E por amor a nós, ele se submeteu a esse sacrifício. Como governador do planeta, ele podia ter mandado outro espírito missionário fazer o papel dele. Tem tantos espíritos evoluídos ao redor de Jesus, mas não. Ele se personificou no nosso meio para trazer a lei de Deus, de amor e de justiça. Não bastando ter vindo aqui, ainda veio de forma humilde. Agora imaginem os irmãos, o que é para um espírito puro da elevação de Jesus ficar aproximadamente 30 anos num planeta como o nosso, vestindo esse corpo pesado. E ele veio. E como dissemos anteriormente, na cruz ainda rogou por nós e continua rogando por nós junto ao Pai até hoje. Maria de Nazaré. Algumas das mulheres presentes aqui, quando eu perguntei quem era pai ou mãe, levantaram as mãos. Agora imaginem vocês a situação. Antes de reencarnar, alguém chega e diz para vocês: olha, vocês vão receber o governador do planeta, ele vai vir falar em nome de Deus para a humanidade, só que não vai ser entendido, ele vai ser crucificado, ele vai sofrer na mão da humanidade. Pensem vocês como mães. É fácil aceitar uma missão dessa? Saber que vai perder o teu filho pela ignorância da humanidade? E ela aceitou. E não só aceitou, vir na condição da mãe de Jesus aqui na Terra, como depois ela adotou a humanidade toda. E nas regiões de maior sofrimento na espiritualidade, nos é dito que quem cuida dessas regiões é Maria de Nazaré e sua legião. Porque só um amor de mãe para poder suportar tanto sofrimento. Paulo de Tarso, o mesmo Paulo
que perseguia os cristãos, se converte e é aquele que vai levar a boa nova por todo o Mediterrâneo. Damasco, passou por onde hoje é a Turquia, por toda a Grécia, foi do Império Romano do Ocidente, do Oriente, levando a boa nova, fundando congregações cristãs, falando em nome de Jesus, e morreu por esse Jesus que ele antes perseguia. E tantos ensinamentos que permanecem atuais quando nós lemos as cartas de Paulo. E mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, quantas mensagens que encontramos que tem a assinatura de Paulo. Emmanuel, que foi o senador Públio, que também ajudou a perseguir os cristãos, depois volta como escravo na história, se converte ao cristianismo, burila o seu espírito, consegue extinguir o seu orgulho e tem sucessivas reencarnações trabalhando pelo cristianismo. E quando Chico Xavier esteve no nosso meio, quem foi o guia de Chico Xavier? Emmanuel. E quantas palavras de Emmanuel, de consolo, de esclarecimento a nós, vieram pelas mãos de Chico Xavier. E quantos trabalhos, vindo de outros espíritos psicografados por Chico, tiveram também o trabalho de Emmanuel. E quantas vezes que Chico às vezes se encontrava desmotivado, sozinho, quem é que consolava Chico? Emmanuel. Quantas vezes Chico disse, na hora da tristeza, que eu fico sozinho, que as lágrimas caem, o desânimo bate, é Emmanuel que me dá colo. E dizendo, Chico, eu estou contigo, eu nunca vou te abandonar. Tudo passa, Chico. As coisas boas passam, mas as ruins também. E ele foi companheiro de Chico até o final da sua existência. João Evangelista, o discípulo mais próximo de Jesus, que esteve junto com o mestre ao pé da cruz, e que o mestre chegou e disse, filho, eis tua mãe, mãe, eis teu filho. E acompanhou Maria de Nazaré até seus últimos dias. E quando estava exilado na ilha de Patmos, na Grécia, ele pregava para os guardas que ficavam vigiando. Alguns desses guardas se converteram ao cristianismo, outros se tornaram simpatizantes de João Evangelista, mas não se converteram, e outros nem sequer o ouviam, mas ele pregava. E no livro Francisco de Assis, o Espírito Miramês, diz que muitas vezes ele ia pregar o Evangelho sozinho, à beira da praia, e que as aves vinham em bando e rodeavam João para ouvir a boa nova do Evangelho. Os peixes vinham em cardume até a beira da praia e ficavam ali quietos, ouvindo a mensagem daquele apóstolo que havia convivido com Jesus. E quando o cristianismo estava corrompido e que precisava que alguém viesse para refazer na sua simplicidade, na sua essência, João Evangelista volta, agora como Francisco de Assis, pregando a simplicidade, a humildade, a caridade, e nos trouxe um roteiro de ser perfeitos em forma de oração que diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim queremos agradecer a atenção dispensada pelos irmãos nesta noite, e que a paz de Cristo possa permanecer conosco por hoje e sempre. Que assim seja. E assim queremos agradecer ao nosso irmão Diego por estar aqui conosco. Leve o nosso abraço fraterno, todos poucos lá. E também agradecer a Deus por essa oportunidade que temos de estarmos na Casa Espírita, nessa escola, nesse hospital de almas, para o aprendizado. Que realmente as palavras trazidas da exposição da noite venham calar as nossas almas e que possamos aproveitar para a nossa vida diária, em especial para esse novo ano que inicia, onde possamos colocar como meta a nossa melhora interior, nos tornarmos pessoas mais alegres, mais amáveis, para convivermos melhor entre nós. Passemos agora ao momento seguinte da nossa atividade, que é aquele momento em que, através dos nossos sentimentos, podemos praticar a caridade através do pensamento. Sabemos que quando nós elevamos o nosso pensamento ao alto, pedimos o amparo para os nossos irmãos, eles recebem. Em momentos como esse, que estamos aqui reunidos, irmãos amigos da espiritualidade, encarregados dessa atividade, têm como meta colher em nosso recinto os medicamentos necessários produzidos pelos nossos melhores sentimentos. Medicamentos esses que são levados de encontro aos nossos irmãos que passam por dificuldades, irmãos que se encontram nos hospitais, mas em especial no Hospital São Donato, na nossa comunidade, irmãos que se encontram nos asilos, já no final da jornada terrena, que eles possam ter alguém que os ouça, que os auxilie. Por aqueles recém-chegados ao plano físico, que se encontram no abandono, nos orfanatos, ou guiados. Pedimos também pelos lares, em especial pelos lares em desalinho, para que aquelas pessoas que eles se reuniram e com certeza muito pediram ao reencarnar, que possam aproveitarem o grande momento do reencontro. Pai amoroso, ampara todos, Senhor. Ampara as casas espíritas, todas as religiões. Não existe uma religião melhor que a outra. A melhor religião é aquela que te faz melhor. Esse é o grande objetivo das crenças. Passemos agora ao momento de fluidificação das águas.
vamos direcionar os nossos pensamentos para as águas que foram trazidas e encontram-se na mesa ao fundo, para que os espíritos amigos possam colocarem naquelas águas os medicamentos necessários que transformem-as em remédios salutares. Medicamentos esses que é colhido em nosso meio, que é colhido da natureza e que são ali depositados, e que as pessoas que o ingerirem sintam-se bem melhores do que antes. E assim, Pai amoroso, só temos a te agradecer por mais essa oportunidade na noite de hoje de aqui estarmos. Obrigado, Senhor. Que saibamos aproveitar momentos como este para nos tornarmos pessoas melhores. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Não deixa, Pai amigo, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. E assim damos por encerrada a primeira parte da nossa atividade, a exposição da noite. E temos agora então o passe, primeiramente o passe normal, depois o passe de acompanhamento. Pedimos que não levantes todos ao mesmo tempo e pedimos o silêncio. Obrigado. Meu amigo, obrigado pela vontade de estar aqui.